Na Band FM, quem ama não esquece. Longe de mim querer ser a melhor pessoa do mundo, ou tentar fazer com que os outros pensem e ajam como eu. Mas eu posso dizer, sem falsa modéstia, que eu aprendi algumas coisas valiosas na minha vida. E muitas delas, eu sei que eu aprendi devido a uma pessoa em especial. Então, que tipo de homem seria eu se eu virasse as costas para essa pessoa que tanto me ensinou quando ela mais precisa de mim? A minha história de vida começa quando eu conheci a Priscila. Bem, quer dizer, a minha história com ela começa nesse momento, mas eu sempre senti que a minha vida realmente só passou a fazer sentido quando eu a conheci. Então tudo que veio antes dela meio que perdeu a importância para mim. A Pri era uma mulher diferente de todas as outras com quem eu já tinha me relacionado. Desde o primeiro dia, desde o primeiro mesmo, eu já percebi que ela estava entrando na minha vida para fazer de mim um homem melhor. Pode parecer loucura, mas é verdade. Eu sentia isso. Ela tinha um jeito de se preocupar com o próximo que é difícil da gente ver. Lógico que tem algumas pessoas que têm boa vontade, mas no fim não fazem nada para ajudar mesmo, de verdade, o próximo. A Pri não era de falar, sabe? A Pri era de fazer. Ela ajudava o orfanato, asilos, pessoas com necessidade. Era voluntária em diversas ações. Olha, eu nem sabia como ela arrumava tanto tempo para fazer tudo o que fazia. E ainda conseguia espaço para namorar comigo. Nossa vida não tem sentido nenhum se a gente não estender a mão para quem precisa, Robson. É egoísmo demais a gente ter tanto e não dividir com quem tem tão pouco. Você está coberto de razão, meu amor. A maioria de nós fica falando que quer ajudar, que vai ajudar, fica, fazendo planos, mas nunca ajuda de fato. É porque o povo tem preguiça. E eu digo preguiça porque nem sempre o que os outros precisam é só de ajuda financeira. Não é só isso. Muitas vezes é só uma companhia, um carinho, uma atenção. Pode ser. Isso já faz a diferença na vida da outra pessoa. Eu achava ela realmente o máximo. E por essas e outras que cada dia eu me apaixonava mais e mais por ela. Quando nós completamos 3 anos juntos, eu pedi a Priscila em casamento. E ela aceitou. Ali começava a melhor fase da minha vida, de verdade. Dizem que o casamento não é fácil, que as pessoas têm que ter paciência, têm que ser tolerantes umas com as outras. Enfim, tantas coisas, né? Mas com a gente, nunca foi difícil. Pelo contrário, ela só tornava tudo mais fácil, mais leve, mais divertido. E não é exagero dizer que a Priscila mudou a minha vida por completo. Ela mudou mesmo. E mudou para muito melhor. A gente tinha a mesma vontade de ter filho, aumentar a nossa família, mas tudo com calma. Então, alguns anos depois do nosso casamento, ela engravidou da nossa primeira menina, a Beatriz. Olha, se eu já amava a Pri, depois de ver como ela era como mãe, eu amei ainda mais. Fiquei admirado de ver tanta força, aquele jeito incansável. Eu até me emocionava só de ver como os olhos dela brilhavam ao olhar a nossa filha. Ela gostou tanto de ser mãe que 1 ano depois já quis engravidar de novo. Dizia que a Bia precisava de um irmão ou irmã porque esse era o amor mais leal que existia. E aí veio outra menina, a Betina. Minhas 2 meninas. Aliás, minhas 3 meninas. Todo o meu mundo cabia dentro daquela casa em que a gente morava. E lá, eu posso dizer que nós fomos muito, mas muito felizes. Que momento bom, viu? Os anos passaram tranquilos. Claro que com uma crisezinha financeira aqui, outra ali, alguns problemas comuns, mas de modo geral, uma felicidade de dar inveja a qualquer um. E aí, quando a gente já tinha lá pelos nossos 40 e tantos anos,
quando eu já achava que nada na minha vida poderia me surpreender. Bom, eu me enganei. A Priscila começou a ficar meio triste. Andava estranha, chorosa. Ela dizia que não era nada, que eram os hormônios, que achava que até já era a menopausa. Mas eu conhecia aquela mulher como a palma da minha mão. Falava para ela isso. Eu conheço você como ninguém nesse mundo, Pri. Eu respeitava o fato de ela não querer abrir para mim o que estava acontecendo. Mas depois de alguns bons meses naquela situação, eu não aguentei mais e coloquei a Pri na parede. Robson, eu não aguento mais também. Eu não aguento mais fugir do que tá acontecendo, é isso. Mas então fala. Fala, o que tá acontecendo? Se abre comigo. Eu não tô te reconhecendo, meu amor. Essa não é você. Esses não somos nós, entendeu? A gente sempre conversou, a gente sempre não teve problema nenhum de falar as coisas. A gente conversou sobre tudo, sem exceção. Mas dessa vez é diferente, Robson. Por quê? Você é a melhor pessoa que eu conheço. Mas eu conheci um outro homem, é isso. Peraí, como é que é? Você tá brincando, né? Como não, assim? Robson, eu me apaixonei, é isso. Eu tentei fugir, eu tentei me enganar. Mas não dá mais. Eu não consigo. Eu quero o divórcio. Aquilo me pegou tão de surpresa que eu nem conseguia acreditar no que estava ouvindo. De todos os motivos que eu tinha imaginado que existissem para Priscila estar diferente daquele jeito, aquele era de longe o que menos teria me passado pela cabeça. Aliás, eu nunca, nem sequer imaginei, cogitei isso. Mas quando ela se abriu e contou, primeiro eu me revoltei. Depois eu me acalmei e tentei entender. E por fim, eu pedi para que ela pensasse bem. Mas era exatamente isso que ela vinha fazendo há meses. Pensando. E ela tinha pensado tanto que não tinha mais dúvida. Ela já tinha decidido. Entre eu e ele, ela escolheu ele. Olha, o que eu posso dizer é que quem passa por isso se sente tão impotente, mas tão impotente. Anos de um relacionamento tão perfeito, tão maravilhoso, para ela simplesmente se apaixonar por outro. Olha, o que eu posso dizer é que eu tive um mix de sentimentos. Raiva, decepção e muita, mas muita tristeza, como eu nunca tinha sentido na minha vida. A Priscila, eu percebia, estava se sentindo péssima, dava para ver nos olhos dela. Ela estava tão envergonhada que disse que ela é quem ia sair da casa. Mas eu nunca ia permitir isso. Aquela era a casa em que ela vivia com os nossos filhos. Ela era minha esposa. Até então era. Eu nunca faria ela sair de lá assim como uma criminosa. Apesar do que todo mundo achava, não teve volta. Eu nem posso dizer que eu pedi para voltar. Não era do meu feitio fazer aquilo, sabe? Ficar tentando convencer ela, imagina. Mas a Pri sempre soube que eu a amava. Não é porque ela tinha escolhido ficar com outro, não é porque ela tinha deixado de me amar que eu também deixaria de amá-la tão facilmente. Não era assim. Mas doía. Como doía. Eu alternava em ter muita raiva por ela ter me largado, com uma tristeza muito grande por não ter mais minha companheira de vida. Eu sentia falta de tudo, sabe? Da rotina que a gente tinha, das brincadeiras, do nosso dia a dia com as meninas. E aquilo não entrava na minha cabeça. Onde foi que eu errei, meu Deus do céu? Onde foi que eu errei para ela ter me deixado? Para ela ter deixado de me amar? O que eu fiz de errado? Eu sempre me esforcei. O que foi que... E onde foi que eu perdi o fio do nosso casamento? Na verdade, isso nem fazia muita diferença. Estava feito, né?
E ela, com tanta personalidade como ela tinha, eu sabia, ela não ia voltar atrás. Então eu não tive alternativa. Fui obrigado a me acostumar. Meses se passaram. Depois do primeiro ano, a Pri acabou virando uma lembrança bonita e dolorosa para mim. Eu nem podia cortar as relações completamente com ela, porque o tempo todo a gente tinha que falar sobre as nossas filhas. Mas eu passei a falar com ela só o essencial. Era melhor assim para mim. E tudo isso tornava tudo ainda mais amargo, sabe? Eu não sabia nada do tal cara, mas eu imaginava que era alguém de sorte. A Pri não escolheria um homem ruim. Eu esperava que não, pelo menos. Eles nunca se casaram, mas ficaram namorando por bastante tempo. Já eu nunca mais tive ninguém. Nunca mais namorei. Até saí com algumas mulheres, mas por insistência de amigos, sabe? Muito mais por isso do que pela minha vontade. A verdade é que nunca nenhuma mulher chegaria aos pés dela. De qualquer forma, eu conseguia sobreviver, sabe? Juro, eu não era um deprimido infeliz, não mesmo. Eu aceitei as vontades de Deus e eu segui minha vida como tinha que seguir. Busquei conforto em várias coisas, eu viajei, eu saí, enfim. Toquei o barco, como dizem, né? Até que alguns anos depois da nossa separação, 6 anos, quase 7, tudo mudou de novo. Oi, Robson, eu preciso falar com você. Tá tudo bem, Priscila? Aconteceu alguma coisa com as meninas? Não, pelo amor de Deus, as meninas estão ótimas. É que quem não tá sou eu. Como assim? O que você tem? Não tem um jeito mais fácil de falar essas coisas, então... É que... Bom, eu tô muito doente. E eu tô com medo, é isso. Eu não sabia com quem falar. Olha, me perdoa, tá? Eu não consigo lidar com isso sem você na minha vida. Ela falou aquilo e começou a chorar. Mas começou a chorar de uma forma que eu nunca tinha visto. E aí, a minha única reação naquele momento foi dar um abraço nela. Um abraço bem forte. Eu abracei aquela que tinha sido o grande amor da minha vida. E ali, eu até perdi a noção de quanto tempo nós ficamos abraçados. Eu deixei ela chorar tudo que ela tinha para chorar. E aí, a gente sentou para conversar. A Priscila tinha descoberto que estava com aquela doença horrível. Nem gosto de falar o nome. E por isso, ela teria que fazer uma cirurgia muito delicada. Ia passar por várias sessões de quimioterapia e radioterapia. Não ia ser fácil. Nem um pouco. Mas ali, junto com ela, nessa conversa, eu tomei uma decisão muito importante. E falei isso para ela. Olha aqui. Eu vou estar do teu lado em todos os momentos que você precisar. Entendeu? Foi isso que eu disse para ela. Porque eu entendi também que foi por isso que ela me procurou. Ela queria companhia. Ela precisava de ajuda, de apoio. Mas não do jeito que a gente faz com um amigo qualquer. Ela foi me procurar ali porque ela sabia que ninguém no mundo inteiro poderia cuidar dela como eu cuidaria. Sim, mesmo ela tendo me largado por outro, ela sabia que só eu poderia ser o que ela precisava naquele momento. E depois também ela me contou que, assim que soube da doença, ela preferiu terminar o relacionamento dela. E que decidiu estar ali na minha frente, com a cara e a coragem, me implorando perdão e pedindo para que eu fosse a companhia dela. E pedindo para que eu ficasse ao lado dela. Mas olha, eu não tive nenhuma sombra de dúvidas. É claro que eu estaria lá porque ela quisesse, porque ela precisasse. Não era uma volta do nosso casamento. Era muito mais que isso, muito mais. Naquela semana mesmo,
eu me mudei para nossa antiga casa e passei a cuidar dela como eu cuidaria do mesmo jeito que cuidaria se ela fosse a minha esposa. Você pode estar pensando, rancor? Você não teve raiva? Você não sentiu ódio? Não pensou em vingança? Te falo com toda a honestidade do mundo. De jeito nenhum. Eu já tinha perdoado a Priscila há muito tempo. Afinal, que culpa ela tinha de ter se apaixonado por outro? Ah, você pode estar pensando, que cara bobo, né? Que inocente. Pois eu posso dizer a você que eu sou homem e eu não ia virar as costas para a mãe das minhas filhas no momento em que ela mais precisava de mim. Nunca. Nunca faria isso. Essa mulher me ensinou muitas coisas. Mas ela me ensinou principalmente a estender a mão para quem precisa. Fazer o bem sem olhar a quem. Ela sempre disse isso. E agora era minha hora de retribuir tudo o que ela tinha feito por mim. Porque ela conseguiu me transformar numa pessoa diferente. A Pri me magoou muito, é verdade. Mas isso não anula tudo de maravilhoso que ela fez. Tudo o que ela me ensinou e tudo o que a gente viveu. Eu cuido e vou cuidar dela até o fim. E o fim, eu tenho certeza, vai ser a cura, viu? Eu não aceito nada menos do que isso, porque eu não suportaria viver em um mundo onde ela não existisse. Como eu disse, eu não quero aqui aparecer, fingir ser o melhor dos homens, mas eu queria sim dar um exemplo de como o perdão faz o bem pra gente. Hoje, as minhas filhas me olham e sabem o pai que tem. Sabem o exemplo que eu sou. E eu sei o quanto elas se orgulham de mim. Posso falar? Não tem recompensa maior do que essa. Não tem. Não importa o que tenha acontecido. A gente vai sempre ser uma família. Não importa o quanto ela tenha me magoado. Ela é a mãe das minhas filhas. Sempre será. E sempre será também uma pessoa muito importante para mim. Mas eu também não penso em reatar casamento, nada disso, juro. Porque para mim é muito mais do que isso. Hoje, eu só me preocupo em ver essa pessoa tão especial curada. Isso é o mais importante de tudo. E eu vou estar aqui, sempre, como eu estou agora, contando a minha história. Como eu vou estar também ouvindo a minha história quando ela passar na Band FM. Eu vou estar sempre aqui, de mãos dadas com ela. E no que depender de mim, eu vou fazer de tudo